em aprofundamento da nossa fé. E hoje, especialmente, essa chamada Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira do Sofrimento, talvez nos nossos dias perdeu um pouco a sua religiosidade e a sua sacralidade, né? Hoje, às vezes, acaba mais sendo um feriado para se passear e à praia, né? Porque todo mundo, é engraçado, que aí mesmo os que não são católicos gostam do feriado, né? É bom isso. Mais pertinho a celebração. Na Europa nós temos alguns países muito interessantes que só é o feriado para quem é cristão católico. Comprova que vai participar da celebração. Não é Dinamarca, que não são países religiosos. Mas interessante é isso. Mas não é o feriado. Mas quem não é católico vai trabalhar. E eu acho muito correto, né? Tudo bem, também um dia de descanso. Também fazemos isso. Mas não é só isso, Semana Santa é diferente de Semana de feriado, né? São coisas distintas. Mas para dizer que às vezes as pessoas banalizam o que é sagrado. E talvez é bom ressaltar também que banalizam a própria salvação. No dia de hoje, alguns vão ensinar cada um de nós para nos salvar. E não é só nos salvar nessa caminhada, nessa terra, mas é nos salvar para Ele e junto dele. É libertar, e a libertação do pecado primeiro, do pecado da alma, pecado original, isso é chamado. Portanto, salvação também se fala um pouco hoje em dia. Não está na moda falar de salvação, né? Está na moda falar só das coisas aqui terrenas. Claro, também é para isso. Jesus veio para nos ajudar nisso também, mas não só isso. Até porque aqui nós estamos numa passagem, e mais cedo ou mais tarde nós passamos realmente. E é o que nós realmente preparamos para voltarmos para o Senhor, para não voltarmos para Ele, né? Aí depende das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas ações, de acordo com a própria palavra de Deus. Hoje também nós chamamos a liturgia de adoração à cruz. Reparem que nós sempre enfatizamos que aos imagens, aos santos, nós não adoramos. A Virgem Maria também não. Adoramos só Jesus Cristo. E é uma das únicas, é a única celebração que se diz adoração à cruz. Porque não que adoramos simplesmente um pedaço de madeira, não é isso. E é isso que todos precisam entender. Nós adoramos a cruz de Jesus. E aí vamos mais além. Adoramos o que está por detrás da cruz. E é o que muita gente não entende. No direito se fala muito isso, né? O doutor sabe disso, né? Temos que olhar o que está por detrás da lei, não só a lei. É o que está por detrás que é o mais importante. E também não se olha muito hoje em dia, infelizmente, né? Olha só o que está no papel. A cruz é a mesma coisa, assim como as imagens. O que está por detrás da cruz. No caso, a cruz, ela é o símbolo por excelência, porque é através da cruz. Os padres da igreja, os primeiros teólogos, então diziam, a cruz é a porta de entrada para a salvação. Assim como Cristo foi o primeiro a passar por ela, nós vamos atrás porque somos cristãos, assumimos a cruz. O próprio Jesus vai dizer: quer me seguir? Assuma, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Quer dizer, enfrente também as dificuldades, os problemas, as tribulações, porque a cruz não é boa, claro que não. A cruz é a de Deus, instrumento e signo de maldição. Jesus que vai então santificá-la, que vai inverter isso. Mas no Deuteronômio nós vamos ver a cruz como um sinal, um símbolo de maldição. Até que quem era crucificado era realmente para acabar com a fama daquela pessoa. Era para dizer que realmente ele era um maldito. Essa era a expressão que se usava. Portanto, Jesus foi extremamente humilhado. Até que os ladrões vão dizer lá, né, no relato de São Lucas, nós temos ainda culpa para estar aqui na cruz, né, para passar por isso. Mas ele não fez nada, ele também está passando por isso, né? Enfim, a cruz é o nosso sinal. Quando nós vamos adorar, vamos beijá-la, e aí pode dizer, mas tem duas cruzes, podia ter 20 cruzes aqui, não é isso o problema. O símbolo é o mesmo. A cruz de Jesus não está aqui de qualquer forma, né? Não existe mais. É porque no meio da cruz nós lembramos de Jesus e da salvação que Ele nos concedeu. É um símbolo. Símbolo quer dizer que me liga a algo. Símbolo que conduz a algo.
Isso é a igreja católica tem muitos símbolos. O símbolo maior é a sua cruz, bem como o sinal da cruz. Antigamente a gente até fazia mais, né? Hoje se faz muito menos. Passava-se em frente a uma igreja, fazia o sinal da cruz, em frente ao cemitério, né? Ou no momento de oração. Não se tinha muita vergonha. E ainda mais, antes do Concílio Vaticano II, a cruz, hoje a gente faz a cruz até o peito, só o sinal da cruz, né? A cruz é um sinal de proteção. Até que os mais antigos, bem mais antigos, né? Se faz a cruz aqui inteiro, no umbigo. Pai, Filho do Espírito Santo. É você traçar a cruz sobre você todo, pedindo a proteção e a bênção de Deus inteiro. Eu estou dizendo assim, quando eu faço o sinal da cruz, eu me consagro à cruz de Jesus, que por essa cruz Ele me salvou, e eu caminho com Jesus levando a minha cruz. Portanto, tem toda uma teologia, não é simplesmente espantar a moça, né? A gente faz lá na cruz, nem sabe como é que faz. Espantar a moça, que está feito. Não, quando eu faço isso, tem um significado. Volto a dizer, o que está por detrás disso, que é muito rico. Por isso, usamos muito o sinal da cruz, e graças a Deus, porque quem quer abolir a cruz, o seu símbolo, a sua imagem, o seu sinal, na verdade, tem algo muito grave por detrás disso. Ele quer abolir a própria salvação. Ele quer dizer assim: olha, eu não preciso de nada de ninguém, eu me salvo por mim mesmo, eu sou mais eu sou o todo-poderoso, né? Então, psicologicamente, antropologicamente, é muito mais sério. Quando dizem simplesmente quer tirar o símbolo religioso do ambiente público, não é só para tirar o símbolo religioso, é porque o símbolo religioso fala muito, mesmo aqueles que não são cristãos. Quando dá uma olhadinha na cruz, pesa a consciência, né? Quem não está fazendo as coisas muito corretas, né? Até que muitos plenários, muitos a cruz estão na costa, né? Desde o enxergam, né? Eles não olham, a cruz é mais fácil. E se olhar, pesa na consciência. Infelizmente. Por quê? Se pesa, porque alguma coisa não vai bem. O símbolo ajuda nisso também. O símbolo ajuda eu a fazer o exame da minha consciência. Portanto, tem muita coisa por detrás. Não é um enfeite, não é um teatro. Às vezes vemos, infelizmente, se usar a cruz como um adereço, uma decoração, né? A gente nem sabe que está usando, comprou lá na barraquinha da 25 de março, uma coisa bonita, de pedra, e enfia no pescoço, né? E gente não lá, enfim, não lá, boa gente, né? Gente lá meio apavidada. Oxalá usasse a cruz para mudar de vida, não seria problema. O problema é que não usa para isso. Fora outras coisas, certas aberrações que nós vemos com símbolos religiosos, né? Que aí nós temos que respeitar certos grupos, mas eles não nos respeitam. Então, para ver que tudo isso, tem muita coisa séria e grave. Mas o mais grave é eu negar a salvação e negar Jesus. Esse é o mais grave. Quando eu nego a cruz, eu nego que Ele me salvou. Eu acho que por mim mesmo eu posso tudo contra todos. Esse é o mais grave de todos. Os pecados que a humanidade mais passa. O profeta Isaías hoje, primeira leitura, fala daquele servo sofredor, chamado Cântico do Servo Sofredor, que depois, isso aqui é 750 anos antes de Cristo. Os cristãos vão colocar esse servo sofredor, vão colocar Jesus como esse servo sofredor. Todas as características. É aquela pessoa injusta que sofre. A gente vê que o mal da injustiça não é algo dos nossos tempos, infelizmente. É algo do ser humano que se afasta de Deus. E quanto mais o ser humano se afasta de Deus, pior fica. Porque mais prepotente ele se acha, mais dono do mundo ele se acha. E Jesus então vai ser desprezado, diz o texto da Sagrada Escritura. Ele é desprezado porque nem aparência decente ele tinha, machucado, ferido, humilhado. Mas não é só algo bíblico, histórico, é em nossa vida, em nossos dias. Quantas pessoas hoje são excluídas, marginalizadas, porque às vezes a aparência não é muito lá grande coisa, ou a idade já passou um pouco mais, ou não tem uma formação X ou Y, ou optou por fazer isso ou aquilo. Está cheio de gente nos nossos dias. Nós vemos a grande crise da imigração dos refugiados na Europa também. São pessoas
pessoas desfiguradas que não têm rosto, infelizmente, não tem vez nem voz. Ontem eu ouvi uma reportagem interessante no canal de televisão, dizendo que o desemprego no Brasil vai bater agora no próximo mês quase 10%. Né? E se prevê até o final do ano mais de 12% desempregados. Mas aí o sujeito disse uma coisa muito interessante. Ele disse, mas o mais grave não é esse monte de número. O mais grave é que por detrás desse 10%, nós estamos falando de 10 milhões de pessoas que não têm uma fonte de renda. Eu achei interessante, por trás disso tem uma pessoa humana, tem uma vida e uma família, 10 milhões, a cidade de São Paulo inteira, sem ganhar nada. Fora os informais, isso eles fazem com base só nos registros formais, fora os informais, mais de 15 milhões no Brasil. É muita gente. São 2 vezes o país da Suíça, tem só 8 milhões de pessoas, né? Para a gente ver a gravidade, e eu achei interessante o sujeito se reportar dessa forma. O problema não é o número, o problema são as pessoas desfiguradas, que estão por aí, largadas. Claro, tem os oportunistas, mas tem aqueles que realmente necessitam de uma chance melhor. O Evangelho e a primeira leitura é atual. Talvez nós estamos razoavelmente bem, mas nós sabemos então que tem mais de 15 milhões de pessoas só no nosso país que não estão. Para ver que o sofrimento da cruz de Jesus não é algo do passado ou histórico. Mas nós olhamos para a nossa vida também, em quantos momentos e situações nós passamos, onde a nossa cruz pesa, onde nós somos desfigurados pelo mundo, ou por alguma situação que passamos, às vezes dentro da própria casa da gente, dentro da própria família. Você corre o risco de ser humilhado, desprezado, desfigurado, ironizado, dentro da própria casa da gente, dentro do próprio bairro da gente.